Bem-vindo, bem-vinda à aula que eu vou falar sobre bloqueios. Bloqueios. Tenho falado muito sobre bloqueios. Bloqueios, como o próprio nome diz, bloqueios, aqui ó, significado, bloqueios. Como você pode ver. Modo a executar a entrada ou a saída de algo. O que o bloqueio faz com a gente? Atrapalha a nossa ação. No exercício 3, se eu não me engano, no exercício sobre ação, sobre o que você precisa fazer, quais são as atitudes que você precisa ter para você poder chegar lá na realização do seu grande porquê, é o seguinte: existem 3 grandes medos que o ser humano tem: medo da morte, medo da escassez e medo da crítica. Esses 3 aí são a raiz de vários outros medos. Se você parar para pensar, em algum momento que você achou que o dinheiro ia faltar, escassez, medo da pobreza, medo de faltar, né? Se em algum momento você ficou com medo do que as pessoas iriam dizer, ou você não teve coragem de fazer alguma coisa, ou você não teve coragem de pedir ajuda para alguém, porque você teve vergonha, isso está ligado ao medo da crítica, medo do que vão dizer, medo do julgamento, como pensam, o que pensam a respeito de você. E o medo da morte, eu não estou falando aqui de... eu não estou falando aqui de prudência, que é lógico, você não vai ficar numa cobertura, na ponta de uma cobertura, sem medo de cair. Existem um medo que nos protege, porque nosso sistema, nossa mente, nosso cérebro é perfeito, que vai nos proteger de situações de risco. Isso é uma coisa. Mas muitos riscos são criados pela nossa mente e pelas nossas memórias do que nós vivemos. Em algum momento sofremos alguma coisa e na frente, né? E isso fica registrado na gente e se torna um grande bloqueio, né? Esses bloqueios nos impedem de realizar várias coisas. E esse é o grande cerne do medo, né? É o grande finco do medo. Sempre que você pensa em medo, ou tá ligado à morte, ou tá ligado à crítica, ou tá ligado à escassez. Então eu quero que você escreva aí agora qual o seu maior medo. Ai, Carla, eu tenho medo disso, daquilo. Bom, eu sugiro a você que enfrente o seu maior medo, acesse o seu maior medo. E falar do seu maior medo já é um grande passo para poder diluir a intensidade dele. Para falar de bloqueio de medo, eu teria que dar um curso só falando sobre isso. É muito detalhe, são muitas pernas, como eu digo, mas não vou deixar de indicar aqui 2 livros incríveis que falam muito bem sobre o medo. O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que fala sobre o medo da crítica, né? Fala sobre a vergonha, sabe? Fala sobre vulnerabilidade. E é uma forma de você começar a desbloquear questões que, por mais que elas estejam enraizadas dentro de você, como eu disse anteriormente, quanto mais a gente acessa essa dor, mais a gente pode curar as nossas feridas. Eu sei que muitas pessoas não querem ter acesso à dor, mas eu vou te dar uma dica. Se você quer ser curado de algo, você vai ter que acessar essa dor, acessar esse sentimento. E muitas vezes a gente precisa realmente de uma ajuda de um psicólogo, um terapeuta para nos acompanhar e poder construir essa nova eu, né? Essa nova verdade sua, esse novo formato, essa nova versão, essa versão atualizada. Gosto disso, né? Versão atualizada, é isso. E quando eu falo de se perceber seu comportamento e suas questões e o que te impedem de mover para ação, se vocês lembrarem da aula anterior, você muitas vezes não age por conta do seu comportamento e o seu comportamento pode estar atrelado a um bloqueio. Então eu sugiro que, se o bloqueio é muito dolorido, se é muito forte, se é difícil de acessar, se você não consegue se conectar com aquilo que te bloqueia, eu te aconselho a
uma orientação mais profunda de um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa fazer um trabalho com você a longo prazo. Enquanto isso, uma das melhores maneiras, A Coragem de Ser Imperfeito, e o livro que eu estou lendo agora, que eu sou muito feliz, chamado Antimedo, do Pablo Marçal, meu mentor. Eu estou fazendo a mentoria com ele, indico, ele dá várias lições, várias tarefas e ajuda muito a gente a tirar um pouco dessa angústia e a ressignificar. É uma palavra muito boa também. Ressignificar. Não estou dizendo que você não sente ou não sentiu, mas podemos ressignificar. Bora para o exercício. Bom, o exercício está ligado à aceitação. Eu quero que você não se julgue nesse momento, não pense em críticas, não pense no que vão dizer de você. Eu quero que você internamente, muito internamente, acesse seus maiores medos. Você tem medo de morte? Você tem medo de crítica, de ser julgado? Ou você tem medo que falte alguma coisa para você? Eu quero que você escreva desses 3 medos. Qual é o que te incomoda mais? E ele vai ser a raiz de muitas coisas que você vai poder resolver a partir de agora na sua vida. Então, escreve aí. Qual dos 3? Qual o seu maior medo? E agora você vai escrever. Essa aula você vai precisar fazer mais de um exercício. Primeiro você vai escrever qual é o seu maior medo. Medo de faltar alguma coisa, medo de acontecer alguma coisa com você, medo da morte, ou medo da crítica, o medo de errar. O medo de errar está totalmente ligado ao medo da crítica, né? Mas eu ando aprendendo que antes feito que perfeito. Então, bom, falando do exercício de medo, é importante a gente colocar que existem 2 coisas que influenciam o nosso medo, né? Uma coisa é sinal, a outra coisa é ruído. Assim como uma antena, quando a gente acha o sinal, uma antena de rádio, quando a gente encontra o sinal, a mensagem vem limpa, vem clara, a gente consegue escutar direitinho lá a estação de rádio. E quando está com ruído é porque a gente não está sintonizado da forma certa. Eu quero que você responda aí. Você tem escutado mais ruídos ou mais sinais? Isso são coisas diferentes e serve para a gente refletir o que isso interfere nos nossos medos, porque muitos medos, eles são muito mais ruídos do que realmente algo concreto, um sinal, algo limpo. Vocês percebem a diferença? Porque como eu digo que o nosso meio interfere a nossa vida, talvez muitos medos estejam relacionados a muito mais ao que a gente ouviu do que a gente viveu. Muito mais ligado ao que a gente ouviu tanto e acabou sentindo. Então, para desmistificar um pouco essa história de medo, primeiro a gente tem que falar deles, não tem que ter medo do medo. A gente não tem que ter medo de falar deles. Isso aí já é uma ótima dica. E a segunda coisa que você vai fazer agora é anotar aí, do lado do seu medo, o percentual, quantos por cento isso é ruído e quantos por cento isso é sinal, é concreto, é algo que existiu, é algo que realmente aconteceu, ou foi muito mais uma fantasia. E se realmente aconteceu, e aí a gente precisa diluir isso de alguma forma, partindo para outras ações, ressignificando esses medos, porque vamos lembrar, os resultados não definem quem você é, definem como você está. Então não é porque você não conseguiu algumas coisas que você não vai poder conseguir no futuro, né? E aí, falando em bloqueio, existe a coisa da blindagem também, né? Eu estava até colocando aqui um trecho do livro, eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês, que fala exatamente sobre isso, sobre a gente vigiar, em primeiro lugar, a nossa mente. Como a gente está falando em a busca do autoconhecimento, o que tem na nossa cabeça, Preste atenção em o que estão colocando na sua mente, se você não está muito mais ruídos do que sinais. E na dúvida, não poderia deixar de falar disso. Na dúvida se o sinal é ou não limpo, na dúvida se o sinal é ou não ruído, olha para cima. Eu tenho certeza que você vai sentir no seu coração, se você tiver intimidade, se você construir essa intimidade, se isso é ruído ou se isso é sinal. Então vai lá, anota aí
E vamos encarar os nossos medos. Vamos encarar os nossos medos. Porque a gente pode, sim, desbloquear e mudar, transformar e ressignificar para a gente poder construir o que a gente quiser. Nada vai impedir. Obrigada, um beijo. Até a próxima aula.